Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas do CETADEM, do curso médio em Teologia, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Soteriologia 1. Estamos estudando a doutrina da salvação e hoje, na lição de número 3, vamos estudar uma lição que tem como título O lado divino da conversão do pecador. Nós, nesta lição, vamos falar sobre a presciência de Deus, sobre a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação e o chamamento de Deus do pecador à conversão. São assuntos muito importantes, assuntos muito interessantes e que muitas vezes são motivos de algumas polêmicas dentro do meio evangélico. Então, eu peço a sua máxima atenção para este assunto sobre presciência, eleição, predestinação, para poder compreendermos o que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Bom, em relação à questão da presciência de Deus, primeiro precisamos definir o que é presciência. Essa palavra, o prefixo dela, pres, significa antes, e ciência, conhecimento. Então, presciência dá a ideia de conhecimento antecipado, conhecer antes. Então, no nosso contexto aqui do nosso estudo, em relação a Deus, a presciência de Deus, presciência é o aspecto da onisciência relacionado com o fato de Deus conhecer todos os eventos e possibilidades futuras. Veja bem, Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece de todas as coisas, inclusive Deus conhece o futuro, tudo que vai acontecer no futuro, qualquer caminho que a gente seguir, todas as possibilidades e eventos futuros, Deus sabe de todas as coisas. Então, a presciência, ela é apenas um aspecto da onisciência de Deus. Outra coisa importante, irmãos, é que a gente não pode considerar Deus dentro do tempo. Nós, seres humanos, nós somos limitados pelo tempo. Para nós, existe passado, presente e futuro. Para nós, existe aquela ideia de alguém querer prever o futuro, de alguém querer profetizar o futuro, ou conhecer o futuro antecipadamente. Tem pessoas que desejam muito isso, conhecer o futuro antecipadamente, ter presciência. Mas veja bem, no caso de Deus, é diferente, porque para Deus não há passado e nem futuro. Para Deus não há passado e nem futuro. Por quê, irmãos? Porque Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo e do espaço. Então, você não pode, assim, aplicar a Deus essa questão de tempo, passado, futuro. Para Deus, tudo está no eterno presente. Para Deus, tudo está no eterno presente. Deus olha do céu para a terra e vê toda a história da humanidade acontecendo ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, Deus, ele está fora do tempo. Não se aplica a Deus essas questões de passado e futuro, porque para Deus tudo é um eterno presente. Então, irmãos, não existe essa possibilidade. Deus previu o futuro, Deus previu o que vai acontecer. Ele não prevê nada, ele já sabe, porque ele já está vendo o futuro. Ele já está vendo o futuro. Para Deus, tudo é um eterno presente. Então, por quê? Porque ele é onisciente, e a presciência é este aspecto da onisciência que faz com que Deus conheça tudo o que vai acontecer no futuro. Nada pega Deus de surpresa. Deus não somente conhece os eventos e pessoas futuros, como também sabe das possibilidades futuras. Ninguém pega Deus de surpresa. Se você, no futuro, tomar um caminho ou outro, Deus sabe o que você vai fazer. E Deus também sabe o que é que aconteceria se você seguisse por um caminho ou por outro. Então, aqui tem alguns exemplos bíblicos disso, para ilustrar o que nós estamos falando. Deus disse a Davi que ele seria traído se ficasse com os homens de Keila.
Notemos que esta foi uma possibilidade, não um fato. Deus sabia que ele poderia ser traído, e Davi não seguiu esse caminho e evitou isso. Cristo também sabia que Tiro e Sidom se arrependeriam se tivessem presenciado a escolha do homem, o arbítrio do homem. Ele não é capaz de pegar Deus de surpresa, porque Deus sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer, certo? Bom, a presciência de Deus e a escolha do homem. Até que ponto a presciência de Deus vai afetar ou influenciar a escolha do homem? Eu digo para você que de modo algum. A presciência de Deus, ela não afeta nem as decisões do homem, nem seu livre-arbítrio. As ações de um homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque são previstas ou conhecidas de antemão por Deus. Isso é importante. O fato de Deus saber que decisão você vai tomar, o fato de Deus saber o futuro, não significa que ele vai determinar aquele futuro. O fato de Deus saber o que vai acontecer lá na frente com a nossa vida não significa que estava tudo determinado, estava tudo escrito, eu não poderia fazer diferente. Não, senhor. Nós temos essa capacidade de arbítrio, de tomar decisões, e dependendo das decisões que a gente toma, nós vamos ter consequências diferentes. Agora, e Deus já sabe com antecedência, como Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar. Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar. Agora, o fato de Deus saber não significa que eles foram predestinados a pecar, não significa que eles foram feitos, condicionados a pecar, que já estava tudo programado lá no software de Deus, que Deus já ia criar o homem, fazendo com que ele pecasse. Não, senhor. Deus criou o homem livre, e o homem fez mau uso do seu livre-arbítrio para pecar, escolheu pecar ao invés de escolher obedecer a Deus. Então, irmãos, as ações de um homem, de uma pessoa, vamos dizer assim, não são permitidas ou impedidas só porque são previstas ou conhecidas de antemão por Deus. Muitos estudiosos confundem presciência com predestinação. São coisas diferentes. Presciência não é ação. Presciência não é ação, mas simplesmente parte da natureza de Deus, o qual é onisciente. Presciência não é um decreto divino. O fato de Deus saber antecipadamente quem vai ser salvo e quem vai para o inferno, não significa que ele decretou que fulano vai para o céu e que cicrano vai para o inferno, não. Tá certo? O uso da palavra presciência no Novo Testamento. Essa palavra, irmãos, presciência, um conceito paralelo, acontece no Novo Testamento, nesses versículos aqui de Atos dos Apóstolos, Romanos, e nas cartas de Pedro, com alguns significados. Pode significar o conhecimento, saber alguma coisa de antemão, saber alguma coisa antecipadamente, antes que ela aconteça, e também Deus sabia previamente que a raça humana cairia no pecado e que iria precisar de um Salvador. A queda do homem lá no Éden não pegou Deus de surpresa. Antes do homem cair, Deus já tinha elaborado o plano da salvação e, como diz a Bíblia, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia previamente que o homem cairia no pecado e queria precisar de um Salvador. De modo que Deus planejou a redenção em Cristo muito tempo antes de o mundo ter sido criado. Então, muito tempo antes de Deus criar o mundo, antes de Adão e Eva existirem, antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha elaborado o plano da salvação em Cristo. Por quê? Porque Deus, na sua presciência, ele sabia antecipadamente do que aconteceria. A eleição e a predestinação da igreja estão relacionados com a presciência de Deus.
Bom, vamos ver agora a respeito da doutrina da eleição. Em primeiro lugar, irmãos, é importante a gente entender que a Bíblia fala tanto da eleição como fala da predestinação. Eleição e predestinação são duas doutrinas bíblicas. Não é a mesma coisa. Eleição é uma coisa e predestinação é outra. Muito embora as duas coisas tenham uma boa relação, uma certa relação entre elas, mas são coisas diferentes. Então, a gente não pode dizer, predestinação é invenção dos calvinistas, eleição é invenção dos calvinistas. Não, senhor. A Bíblia fala de eleição e a Bíblia fala de predestinação. Nós, assembleianos de Deus, seguimos o entendimento da soteriologia arminiana e não a calvinista, e nós entendemos a eleição bíblica e a predestinação bíblica de forma diferente dos calvinistas. Nós defendemos as doutrinas da eleição e predestinação sob a ótica do arminianismo, que nós cremos que é a bíblica. Bom, irmãos, a palavra eleição significa escolha. Eleição significa escolha. E no que diz respeito à salvação, eleição é um ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo. Olha, Deus escolheu, ele decidiu, é um ato soberano de Deus, ele decidiu, pela sua infinita graça, que ele ia escolher em Jesus Cristo. Observe que essa escolha tem um critério, não é uma escolha aleatória, não é uma escolha simplesmente por escolher, ao bel prazer, pela qual Deus escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão ele sabia que creriam em Cristo. Então, na sua presciência, Deus já sabia de antemão, ou Deus já sabia antecipadamente quem ia crer em Cristo e quem ia rejeitar a Cristo. Então, irmãos, a eleição, ela limita o número e as pessoas escolhidas, aqueles que estão em Cristo, certo? Então, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, limita a eleição para os que estão em Cristo. É uma eleição com base em critérios. Não é uma eleição, não é eleger por eleger. Não é eleger de forma aleatória. Esse é eleito, esse não é eleito. Esse aqui é eleito, não é eleição por cara. Não é uma eleição de forma aleatória, mas é uma eleição em Cristo. Ela é com base em um critério da fé em Cristo. Então, diz o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Olha aí a expressão em Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, ele fala muito essa expressão em Cristo, que é para dizer aí que tem um critério, é com base em alguma coisa. Então, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Observe, irmãos, nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Nele, em Cristo. Então, Deus, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a eleição da igreja é em Cristo. A maior dificuldade em entendermos a eleição está no fator tempo. Lembre-se que essa questão de tempo, passado e futuro, isso é uma coisa aplicada ao ser humano, que está preso no tempo. Mas para Deus não existe passado nem futuro. Para Deus tudo está no eterno presente, porque Deus está fora do tempo. Então, veja bem, se a pessoa é considerada eleita antes da fundação do mundo, como, pois, a eleição pode ser baseada na fé em Cristo? Se antes da fundação do mundo nem o ser humano existia, se Jesus não tinha vindo ainda ao mundo? A resposta a esta pergunta encontra-se em 1 Pedro 1:2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus.
Então, irmãos, Deus, na sua presciência, ele já sabia quem ia crer em Jesus e quem ia rejeitar a Cristo. Então, Deus elegeu todos aqueles que iriam crer em Cristo. A escolha feita pelo homem foi prevista por Deus. Deus já sabia. Meu irmão, você que é crente, Deus já sabia antes da fundação do mundo que você, em tal dia, em tal hora, ia se converter a Cristo. Deus já sabia antes de tudo isso. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia quais as pessoas que tomariam a decisão de aceitar a Jesus e quais aquelas que rejeitariam a Jesus. Então, ele já sabia quem ia aceitar, quem ia rejeitar. Assim, a eleição dos crentes é baseada nesse conhecimento prévio. É baseada nesse conhecimento prévio de Deus, quem ia atender o critério divino ou quem não ia atender ao critério de Deus. Então, irmãos, a eleição em Cristo é, em primeiro lugar, corporativa ou coletiva. Isso aqui é fundamental para você entender tanto a eleição como a predestinação. Deus, ele não elegeu indivíduos particularmente. Elegeu fulano, beltrano e deixou de fora cicrano. Não é assim. Deus, ele elegeu um povo. Deus, a eleição, ela é coletiva, é corporativa. Deus elegeu um povo, que é a igreja. Os eleitos são chamados, o seu corpo, são chamados de minha igreja. Os eleitos são chamados de povo adquirido. Os eleitos são chamados de a noiva de Cristo. Então, a eleição é corporativa ou coletiva e alcança o ser humano como indivíduo somente à medida que este ser humano se identifica e se une ao corpo de Cristo, que é a igreja. Observe, irmãos, que Deus predestinou a igreja. E você pode perguntar, bom, e eu especificamente? Deus me elegeu ou não me elegeu? Eu sou um eleito ou não sou um eleito? Bom, se você fizer parte da igreja verdadeira, então você passa a ser um eleito. Se você não fizer parte da igreja verdadeira, então você não é um eleito. Porque Deus elegeu a igreja. Deus escolheu um povo. Agora, essa eleição coletiva, essa eleição corporativa, ela nos alcança individualmente à medida que a gente se une a esse corpo, a este povo. E nós vamos ver na próxima lição como é que a gente se une a esse corpo, que é mediante a conversão a Cristo, arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. Então, quando a gente se converte a Cristo, a gente passa a fazer parte deste povo eleito. Todo mundo individualmente, cada um de nós individualmente, ninguém nasce eleito para ir para o céu ou eleito para ir para o inferno. Todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos nessa condição de pecado e fora do povo de Deus. Ninguém nasce dentro do povo de Deus. Até mesmo os filhos de crentes, eles precisam se converter a Cristo para fazer parte do povo de Deus. Não confunda denominação com a igreja de Cristo. Então, a eleição, ela é, em primeiro lugar, corporativa ou coletiva. Deus elegeu a igreja. E eu, individualmente, só posso considerar um eleito somente à medida que me identifico e me uno ao corpo de Cristo. Só depois que aceitar a Jesus é que a gente vai fazer parte do povo eleito. A eleição e a escolha do homem. O fato de Deus saber de antemão o conteúdo de todas as decisões dos homens não significa que Deus imponha ao homem a tomada delas. E, irmãos, isso é muito importante. Aí que há uma confusão grande com os calvinistas, porque os calvinistas dizem assim, bom, se Deus sabe tudo o que vai acontecer, é porque tudo foi predestinado por Deus, é porque tudo foi determinado por Deus, e não há como fazer isso. Né? Não é assim, irmãos. Não é assim.
O fato de Deus saber antecipadamente o que eu e você vai fazer amanhã não significa que Deus nos condicionou para fazermos isso ou aquilo. O fato de Deus saber antecipadamente que decisão a gente vai tomar lá na frente não significa, né, que Deus impõe a nós essa tomada de decisão. A gente decide por nós mesmos e assim assumimos as consequências da nossa escolha. Só que Deus sabe com antecedência o que é que a gente vai escolher. Então, Deus deu aos homens a capacidade de escolhê-lo ou rejeitá-lo. Deus, né, deu a nós, a todos os seres humanos, essa capacidade de escolher seguir a Cristo ou de rejeitar a Cristo. E não força ninguém a tomar uma decisão pró ou contra o reino dos céus. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, ele não salva ninguém à força. A eleição é tanto uma responsabilidade do homem como uma ação divina. Ou seja, há um sinergismo ao lado de Deus, a parte que Deus faz e existe também a parte do homem. Da parte de Deus, Deus elegeu a igreja. Deus elegeu um povo para poder ir para o céu. O corpo de Cristo, a igreja, é o povo eleito do Senhor, eleito em Cristo. Agora, como eu individualmente, como pessoa, como indivíduo, vou poder considerar um eleito? Só se eu fizer parte deste povo. Porque a eleição é em Cristo. Então, eu tenho, para que eu seja eleito, para que eu passe a ser eleito, eu preciso me converter a Cristo, porque eu me convertendo a Cristo, então eu vou automaticamente passar a fazer parte do povo eleito e assim considerar um eleito. Deus não apenas escolheu o seu filho para salvar a humanidade e a nação de Israel para trazê-lo ao mundo. Deus escolheu um povo para si, ou seja, Deus escolheu a igreja. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Todos os que estão em seu Filho, Jesus Cristo, fazem parte desse povo. Então, irmãos, a eleição é incondicional no que tange ao povo de Deus, a igreja, mas ela é condicional no tocante às pessoas que são incluídas nesse povo. Então, aí, a gente está falando de duas palavras muito importantes, incondicional e condicional. Por quê? Porque o calvinismo defende a eleição incondicional e o arminianismo defende a eleição condicional. Então, a maneira que nós cremos, que entendemos que é a maneira bíblica, irmãos, é dessa forma. A eleição, ela é incondicional no que se refere à eleição da igreja. Deus escolheu a igreja, Deus elegeu esse povo e pronto. Foi um ato soberano de Deus. Não depende de mais nada, depende somente da determinação de Deus. Eu escolhi a igreja para ir para o céu. Pronto, acabou, ponto final. Agora, então, nesse aspecto da eleição de um povo, da eleição coletiva ou corporativa, da eleição da igreja, então, nesse aspecto, a eleição é incondicional. Não está condicionada a nenhuma escolha do homem. Porém, irmãos, a eleição é condicional no tocante às pessoas que são incluídas nesse povo. Ela é incondicional no sentido de Deus eleger a igreja, mas ela é condicional no que diz respeito à inclusão de cada indivíduo nesse povo. Por quê? Porque eu só vou fazer parte desse povo se eu me converter a Cristo. Se eu não me converter a Cristo, então eu não farei parte desse povo. Isso significa que, embora Deus tenha decidido na eternidade que todas as pessoas que estivessem em Cristo fariam parte do povo predestinado à salvação, contudo, ele não escolheu quais pessoas individualmente fariam parte desse povo. Deus não escolheu individualmente
quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Não, ele escolheu a igreja para ir para o céu. Olha, eu vou escolher um povo para mim, que é a igreja, e eu vou predestinar esse povo para ir para o céu. Agora, individualmente, eu só vou para o céu ou só vou para o inferno, dependendo da minha escolha. O meu destino eterno de ir para o céu ou de ir para o inferno, quem vai decidir sou eu. Quem vai decidir sou eu. Se eu aceitar a Jesus como meu Salvador, então eu vou fazer parte do povo eleito e vou para o céu. Por isso que a eleição ela é condicionada a essa decisão. E se eu rejeitar a Cristo, então eu vou para o inferno. Então ela está condicionada, no sentido, ela é condicional no sentido de saber quais são as pessoas que vão ser incluídas neste povo. O povo escolhido de Deus é a igreja, o corpo de Cristo. Cristo, o eleito, é a cabeça. A igreja, seu corpo, é eleita em Cristo. A semelhança de Israel, a eleição da igreja também é corporativa ou coletiva. Assim como nem todas as pessoas de Israel são de fato israelitas, Paulo fala isso em Romanos 9:6, que nem todas as pessoas de Israel são verdadeiramente israelitas. Assim também, nem todos os que estão na igreja são de fato salvos. Quando eu digo aqui estão na igreja, é na igreja visível, na igreja local, na igreja visível, assim como também tinha o Israel visível. A igreja tem um aspecto universal e local. Então, nem todo mundo que faz parte de uma denominação, nem todo mundo que convive dentro da comunidade de fé é realmente salvo, não. Então, isso é importante. Bom, irmãos, depois de falar sobre a eleição, vamos falar agora sobre a predestinação, que não é a mesma coisa. Eleição significa escolha. Então, Deus escolheu para si um povo. Deus escolheu para si a igreja. E essa eleição, ela só alcança o indivíduo, só alcança a mim, a você, se a gente se converter a Cristo. Então, a eleição é, em primeiro lugar, coletiva, corporativa. Então, nesse aspecto, ela é incondicional, mas ela só alcança a mim individualmente se eu me converter a Cristo. Então, nesse aspecto da inclusão do indivíduo no corpo, ela é condicionada à nossa escolha. Agora, a predestinação, irmãos, ela não é a mesma coisa que eleição. Então, vamos tentar entender aqui o que é predestinação. Predestinação, em primeiro lugar, não é uma manipulação da faculdade de escolha do homem que o rebaixaria até o nível de um fantoche, sem poder de escolha e sem vontade própria. Então, predestinação não é isso. Pela a doutrina calvinista, aí, se a pessoa for predestinada ao inferno, então não adianta ela querer ir para o céu, porque ela não vai, porque ela foi predestinada ao inferno. Não tem jeito, você pode pregar para essa pessoa 1000 vezes, essa pessoa pode vir para a igreja e tal, mas não tem jeito, porque ela está predestinada para o inferno. Então, o homem não tem nenhum poder de escolha, porque já nasceu predestinado ao inferno. Mas predestinação, irmão, não é isso. Predestinação também não é fatalismo. O fatalismo atribui as ações e escolhas do homem ao determinismo de Deus, ou seja, Deus decide tudo o que o homem fará. Então, no fatalismo, que vai para o determinismo, então, nesse determinismo, então o homem só faz aquilo que estava escrito nas estrelas. O homem só faz aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Então, o homem não é responsável por nada. O homem nada mais é do que um fantoche. Nessa doutrina, nessa predestinação determinista dos calvinistas, essa predestinação fatalista do calvinismo, a pessoa, na verdade, não tem responsabilidade nenhuma. Ela já nasce predestinada para o céu ou para o inferno. E não é assim, irmãos, que a Bíblia revela. Esse é um entendimento equivocado das Escrituras. Enquanto a eleição é o ato pelo qual Deus escolhe um povo,
Eleição é o ato incondicional de Deus, pelo qual ele escolhe a igreja para si mesma. A predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino desse povo que ele escolheu. Por isso que predestinação é destinar antecipadamente. Então, predestinar significa destinar com antecedência, destinar antecipadamente. Então, veja só, Deus não somente escolheu um povo para si, né, mas ele também determinou que este povo escolhido teria um futuro glorioso. Então, a predestinação não se refere, irmãos, à determinação de Deus, que indivíduo X vai para o céu e pessoa Y vai para o inferno. Não é assim. A predestinação é destinar antecipadamente a igreja para ser vitoriosa e para ir para o céu. Então, a predestinação da igreja refere-se ao futuro da igreja. Deus escolheu esse povo e determinou que esse povo teria um futuro glorioso lá no céu. Então, essa é a predestinação. O plano de salvação da humanidade não é uma espécie de plano B inventado por Deus de última hora. Tudo foi arquitetado por Deus antes da fundação do mundo e executado ao longo dos tempos de acordo com a sua soberana vontade. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja está predestinada a ser vitoriosa. A igreja está predestinada a ir para o céu. Irmãos, ninguém vai destruir a igreja, ninguém vai acabar com a igreja, tá certo? Agora, uma pessoa pode se desviar, uma pessoa pode perder a salvação. Por quê? Porque o indivíduo, para ser considerado um eleito, ele tem que estar em Cristo. Se a pessoa nunca esteve em Cristo, se a pessoa nunca se converteu a Cristo, então ela nunca foi eleita. E se uma pessoa se converteu a Cristo, passou a ser um eleito, passou a ser uma eleita, porque passou a fazer parte do povo eleito. Mas se ela se afastar de Cristo, se ela deixar de estar em Cristo, automaticamente também vai deixar de fazer parte desse povo eleito e vai perder a sua eleição. Então, em sua soberania e onisciência, antes da fundação do mundo, Deus escolheu para si um povo. Deus elegeu a igreja, um povo constituído de pessoas que livremente creriam em Cristo e permaneceriam fiéis a Ele por toda a vida. Observe, irmãos, que tem critérios para fazer parte desse povo. Não é qualquer um que faz parte desse povo. Não é simplesmente porque a pessoa nasceu que vai fazer parte da igreja. Não, senhor. Existe critério. Qual é o critério? O critério é que a pessoa tem que livremente crer em Cristo e permanecer crendo nele, permanecer fiel a ele por toda a vida. Então, assim, a pessoa será considerada eleita. Agora, irmãos, ao mesmo tempo em que Deus escolheu a igreja, ele também determinou previamente o futuro da igreja, que é o céu. Então, a predestinação é destinar previamente, é determinar previamente qual vai ser o futuro de alguma coisa. Então, Deus escolheu a igreja, Deus elegeu a igreja e determinou previamente que a igreja seria vitoriosa, que teria o futuro no céu. Então, tanto a eleição quanto a predestinação, ela é coletiva e não individual. A salvação é uma realidade possível e é oferecida a todos, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz em Tito 2:11 que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, esse é o desejo de Deus, é salvar a todos. Mas, efetivamente, só serão salvos aqueles que crerem em Cristo. Não tem como alguém ser salvo sem crer em Cristo. Atos 17:30, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar,
se arrependam, se arrependam. Marcos 16:15, quando depois que Deus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, no versículo 15, então no versículo 16, aí Jesus falou, aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então tem que crer para poder fazer parte do povo eleito e do povo predestinado ao céu. Então, irmãos, Deus não somente planejou uma maneira do homem ter acesso à salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredir na sua vida espiritual. Faz parte do plano de Deus que os membros do corpo de Cristo sejam chamados, sejam justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho, santos e inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participantes da herança, participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para boas obras e para o louvor da sua glória. Então, irmãos, assim como a eleição, a predestinação refere-se ao corpo coletivo de Cristo, ou seja, refere-se à igreja, e abrange indivíduos somente quando esses indivíduos são incluídos no corpo de Cristo mediante a fé viva em Jesus Cristo. Vamos ler aqui Atos 16:30. Atos 16:30 e 31. Então, a história lá do carcereiro de Filipos, né? Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta do carcereiro lá em Filipos. Ele perguntou a Paulo e Silas, né? Os senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam assim para ele, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. Então, a salvação depende de quê, irmãos? Da fé em Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo. Então, da mesma forma como a eleição, a predestinação ela é coletiva. Deus escolheu um povo e predestinou para esse povo um futuro glorioso. E esta eleição e esta predestinação alcança o indivíduo, beneficia o indivíduo especificamente, à medida que essa pessoa se converte a Cristo e aceita Jesus como Salvador. Amém? Espero que tenha ficado claro esses conceitos de eleição e de predestinação. Qualquer coisa, os irmãos podem nos perguntar e tirar dúvida conosco. Lembre-se que tanto a eleição quanto a predestinação refere-se ao corpo coletivo de Cristo, refere-se à igreja. Deus não elegeu e nem predestinou especificamente ninguém, com base em um critério aí aleatório. Não, senhor. Deus, ele escolheu a igreja e determinou que só faz parte da igreja quem se converter a Cristo. Então, a eleição, ela é baseada nesse critério. Bom, irmãos, o chamamento. Há necessidade, sim, de um chamamento. Por causa da natureza carnal pecaminosa, o homem é incapaz em si mesmo de dar um só passo em direção a Deus. Paulo diz, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que tome essa iniciativa. Por este motivo, houve a necessidade de Deus vir ao homem. João 6:44, Jesus disse que ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Então, na verdade, quando alguém se converte a Cristo, é porque a pessoa atendeu um chamado divino. Deus chamou, Deus atraiu essa pessoa a Cristo. Deus não somente restaura ao homem o poder para, inicialmente, responder aos apelos divinos, mas também ajuda o homem a ir de um passo a outro em direção ao recebimento da salvação, conforme a resposta positiva que ele vê no coração do pecador. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhando, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, dá forças para que o homem
caminha até Cristo. Então, Deus faz de tudo, ajuda o pecador a ter um encontro com Cristo. Porém, Deus nunca decide pelo pecador. Deus não se arrepende pelo pecador. Deus não crê no lugar do pecador. Isso tem que ser uma decisão pessoal do pecador. Então, quanto à natureza do chamado de Deus à salvação, este é universal. Universal e irresistível. Por que universal? Porque Deus chama a todos. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. E por que esse chamamento é resistível? Porque o homem pode resistir ao chamado de Deus. O homem pode rejeitar. Não é aconselhável resistir. Não é aconselhável rejeitar. Porém, há essa possibilidade. Então, o chamamento é universal. Tem vários versículos aqui que mostram a natureza universal desse chamamento, porque a salvação é para todo mundo. Se a salvação é para todo mundo, se Jesus morreu por todos, então todos são chamados à salvação. Então, observe aqui essas palavras aqui, olha, o mundo, todo aquele, todo mundo, a todos os homens, são expressões que mostram esse caráter universal do chamamento de Deus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê, quem não crê, observe que ele fala, né? Todos e cada um individualmente, né? Todos os homens, em todo lugar, todos, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, esses versículos mostram, né, que esse chamamento ele é universal. Esse chamamento também é resistível. Embora o chamamento de Deus seja dirigido a todos os homens, estes não são obrigados a aceitá-lo. Pode ser resistido. Então, irmãos, Deus não obriga ninguém a ser crente. Deus não obriga ninguém a se converter a Cristo. Deus chama, Deus trabalha no coração do pecador para dar luz, dar entendimento, para que ele entenda e compreenda o plano da salvação, mas Deus não toma a decisão no lugar do homem. Deus não se arrepende no lugar do homem e Deus não crê no lugar do homem. Isso aí é a parte do homem. Observe alguns versículos mostrando aqui pessoas exercendo o seu poder de resistência ao chamado de Deus. Os judeus, olha, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Olha aqui, a pessoa não quer vir até Jesus. Estevão disse, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mateus 23, 37, Jesus falou para os judeus, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Observe aqui, irmãos, porque os calvinistas dizem, olha, se Deus ele não salva todas as pessoas que quer, então ele não é soberano, ele não é todo-poderoso. Irmãos, isso é um conceito equivocado da soberania de Deus. Os calvinistas têm muito um conceito da soberania de Deus. Dizer que Deus é soberano, eles acham que é só assim, Deus faz o que ele quer. Ele é autoritário, ele tem que dar satisfação a ninguém, ele faz qualquer coisa, ele passa por cima de qualquer princípio. E não é assim. Não é assim. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, porém, Deus não faz nada que contraria os próprios preceitos de Deus. Não existe um atributo de Deus maior, mais importante do que outro. Todos os atributos de Deus são igualmente importantes. Então, Deus não vai fazer nada que contraria a sua palavra, irmãos. Então, Deus, quando elaborou o plano de salvação, na sua soberana vontade, Deus determinou, Deus disse que só ia ser considerado eleito quem se convertesse a Cristo. Esse foi o critério estabelecido pelo próprio Deus. E Deus estabeleceu que essa escolha tem que ser uma escolha livre. Deus não quer que ninguém seja crente à força. Deus determinou e escolheu que seria dessa forma.
Então, isso não diminui a soberania de Deus, porque esse critério de livre escolha foi um critério elaborado pelo próprio Deus. O escritor aos Hebreus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o chamado, ele pode ser resistido. O fato de o chamamento de Deus ser universal não significa que a salvação seja universal, né, que todos serão salvos. Né? Tem que ter cuidado. O sacrifício de Jesus, ele tem poder para salvar toda a humanidade. O chamamento de Deus é universal. Deus chama todos para a salvação. Agora, não significa que todo mundo vai ser salvo, não. Porque tem um critério para ser salvo. E o critério é se converter a Cristo. A salvação é para todos. A expiação foi por todos. O chamamento é para todos. A graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas tem um porém, tem um critério, para que todo aquele que nele crê. Então tem que crer em Cristo, senão não vai ser salvo. Assim como a redenção em Cristo é suficiente para todos, mas eficaz somente para o que nele crê, também a chamada de Deus é válida para o mundo inteiro, mas aplicável somente àqueles que aceitam esse chamado. Cooperando com Deus na salvação. Aqui há um sinergismo. Deus faz a parte dele e o homem faz a parte dele. Por isso, irmãos, não tem como. Às vezes tem crente que ora a Deus: Jesus, se for da vontade de Deus, que eu case com fulano, salva 3 almas hoje à noite no culto. Irmãos, esse tipo de pedido não tem sentido. Por quê? Porque a salvação de uma pessoa não depende só de Deus, depende também da pessoa. Ah, irmãos, então quer dizer que Deus não é todo poderoso? Ele não salva quem ele quer? Irmãos, o próprio Deus, ele determinou, ao elaborar o plano da salvação, Deus determinou que tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Deus exigir que o homem faça uma parte não diminui em nada a soberania de Deus. Então, Deus, ele elaborou o plano da salvação de tal forma que Deus deixou ao homem a liberdade de escolher. Deixou ao homem a liberdade de escolher. E um dos principais debates entre teólogos e crentes em geral gira em torno da soberania de Deus, predestinação e do livre-arbítrio. É comum ouvir expoentes defendendo o calvinismo e o arminianismo. Porém, não podemos confundir a teologia com a Bíblia. A teologia é o que os teólogos, né, que são pessoas falíveis, sejam calvinistas ou arminianos, então teologia é o que eles dizem das Escrituras. Por outro lado, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Então, é muito importante isso. Então, irmãos, como é que o calvinismo interpreta a soteriologia? Como é que o calvinismo interpreta a Bíblia no que diz respeito à eleição, predestinação, etc. Bom, os 5 pontos do calvinismo são esses. Primeiro, eleição incondicional. Segundo os calvinistas, toda a humanidade merecia o inferno, mas Deus soberanamente escolheu uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Aqui, irmãos, há uma diferença grande em relação ao arminianismo. Essa primeira parte aqui, nós arminianos cremos da mesma forma. Toda a humanidade merecia o inferno. Aqui cremos do mesmo jeito. Só que o problema é essa segunda parte. Então, os calvinistas dizem que Deus soberanamente escolheu uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Aí a gente pergunta, bom, Deus fez essa escolha com base em quê? Deus fez essa escolha com base em algum critério? Não, foi apenas ele escolheu com a sua soberana vontade. Então, isso é muito estranho. A depravação total. Depois da queda, o homem morreu espiritualmente e perdeu a capacidade de exercer o livre-arbítrio para decidir voltar-se para Deus. Por isso, ele precisa primeiramente ser um eleito para depois ser regenerado e, em seguida, estar apto para aceitar a Jesus. Nós não cremos assim. Nós cremos, como já falamos na
em aulas anteriores, que realmente a queda afetou o livre-arbítrio do homem. O homem no pecado, por si só, sem a ajuda da graça de Deus, ele não tem condição de tomar uma decisão livre, não tem condição de voltar-se para Deus, mas Deus ajuda o homem nesse processo, enviando ao homem, concedendo ao homem a graça preveniente. A graça preveniente é aquela ação do Espírito Santo no pecador que vai abrir os olhos dele para ele enxergar e compreender o plano da salvação e habilitá-lo a tomar uma decisão livre. Então, já os calvinistas pensam diferente. Eles que primeiro a pessoa tem que nascer de novo, ser regenerada, para poder depois aceitar a Cristo, e sempre vai aceitar e nunca vai rejeitar. Os calvinistas também pregam a expiação limitada. Eles dizem que Jesus morreu na cruz para salvar apenas os eleitos e não toda a humanidade. Já nós, arminianos, cremos que a expiação é ilimitada. O sacrifício de Jesus alcança todos. Ele morreu por toda a humanidade. O calvinismo diz que a graça é irresistível. Eles falam que, ao ouvir o evangelho, os eleitos invariavelmente aceitarão a Jesus, ao passo que os não eleitos invariavelmente rejeitarão a Cristo. Então, para ele, tudo é um jogo de cartas marcadas, porque tudo foi determinado por Deus, e se a pessoa se converter a Cristo é porque era um eleito. Se a pessoa não se converter a Cristo é porque não era um eleito. Se alguém se converte a Cristo e abandona, é porque não era eleito. Essa questão da perseverança dos santos. Os calvinistas dizem que os eleitos jamais perderão a salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. E dizem que se alguém se desviar, é porque nunca foi um eleito. E se algum eleito estiver em pecado quando morrer, ou quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai ser salvo porque ele é um eleito. Então, ele vai para o céu simplesmente porque Deus, antes da fundação do mundo, tomou a decisão que ele ia para o céu, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer. Então, isso é um negócio muito estranho, que não tem amparo nas Escrituras. Isso, pelo contrário, gera alguns problemas. Por quê, irmãos? Ao escolher uns para o céu e outros para o inferno, Deus estaria fazendo acepção de pessoas e não seria um Deus todo amoroso. Já pensou, meu irmão? Se você, de repente, começasse a meditar e achar assim, não, eu acho que eu não sou um eleito, eu acho que eu não sou um predestinado para ir para o céu, eu sou um desgraçado desde quando eu nasci, que eu sou um condenado. E aí, meu irmão, isso causa muita coisa complicada aí na cabeça do povo. Porque a pessoa, poxa, por que Deus me escolheu para ir para o inferno e escolheu fulano para ir para o céu? Com base em que critério? Então, isso é acepção de pessoas. E Deus não é assim, irmãos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em relação aos eleitos, nessa visão calvinista, então, quantas pessoas são eleitas? Onde elas estão? Será que tem gente eleita aqui na cidade de Mossoró? Será que tem gente eleita aqui no Brasil? Como é a sua distribuição geográfica no mundo? Será que os eleitos são só os europeus? Será que é só os africanos que são eleitos? Os asiáticos não são eleitos? Como saber se alguém é eleito? Eu estou pregando aqui em praça pública, eu estou fazendo uma obra missionária aqui nessa comunidade, mas se aqui não tiver nenhum eleito, eu estou perdendo meu tempo. Será que alguém aqui é eleito? Porque se é tudo jogo de carta marcada, só vai se converter quem for eleito. Então, a evangelização seria o quê? Para descobrir quem é eleito. E se essa pessoa não for evangelizada, ela vai para o céu porque ela é eleita. Então, isso é complicado, irmãos. E outra coisa, isso traz uma confusão mental muito grande para o indivíduo, porque, de repente, ele pode botar na cabeça, não, eu acho que eu não sou eleito, não. Aí ele se desvia. Será que eu sou um eleito? Então, essas dúvidas, irmãos, só trazem confusão na cabeça das pessoas. O calvinismo tem um conceito equivocado da soberania divina. A ênfase exagerada na soberania de Deus, em detrimento de outros atributos divinos, revela um Deus que salva ou condena os homens por motivos meramente egoístas e sem critérios.
e não por motivos de amor e de justiça. Porque a gente pergunta aos calvinistas, por que fulano é eleito e Beltrano não é eleito? Não, isso aí Deus escolheu soberanamente e ninguém pode questionar Deus. Ele escolheu assim e acabou. Isso não combina, irmãos, com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. O caráter de Deus revelado nas Escrituras é que ele faz as suas escolhas, as suas eleições, com base em critérios, com base nos seus atributos de amor, de justiça. Então, essa visão calvinista é como se Deus estivesse brincando com o destino eterno das pessoas. Eu vou criar aqui fulano de tal para ir para o inferno. Eu vou criar Beltrano para ir para o céu. É assim, a esmo. Um vai, outro não vai. Não é assim, irmãos. Não é assim. Então, o calvinismo, com essa visão equivocada da doutrina da salvação, pode desestimular a evangelização e a obra missionária e pode levar os crentes a relaxarem na santificação. Por quê? A pessoa diz, não, eu vou lá pregar para aquele povo ali daquela comunidade, aquela comunidade ali tem muita violência, aquela comunidade ali é muito difícil, ali tem muita bala, tem muito tiro, Deus me livre, vou nada, porque ali, quem for eleito ali vai ser salvo. Quem não for, vai para o inferno. Então, entrega a Deus, vamos orar por eles. Não vai, eu vou lá pregar naquele país lá da África que persegue crente, naquele país que persegue a igreja. Não vou, não. Se tiver algum eleito lá, se tiver algum predestinado lá, ele vai para o céu mesmo, de todo jeito. E se não tiver, não vai. Então, para que eu vou tá me matando aqui, arriscando minha vida para pregar para esse povo? Se já está tudo marcado, está tudo determinado, ninguém pode alterar mais o que Deus já fez. Então, irmãos, isso é estranho. E veja que quem mais faz evangelização no mundo são as igrejas pentecostais, e as igrejas pentecostais são de linha arminiana e não calvinista. E também essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, se você é eleito, tem crente que usa essa desculpa para relaxar na santificação. Ele acha que não perde a salvação, acha que pode viver de qualquer maneira. Irmãos, tem muitos livros aqui na literatura brasileira, em língua portuguesa, que fala sobre calvinismo, arminianismo, eleição, predestinação, essas coisas todas que estamos estudando aqui. Tem muita literatura boa, que quem quiser se aprofundar nesses estudos, além do nosso livro-texto, tem muita literatura boa, por exemplo, na Editora Reflexão. A Editora Reflexão tem vários livros que tratam sobre essa temática de presciência, eleição, predestinação. Também tem na CPAD. CPAD tem um livro de Silas Daniel, Arminianismo e a Mecânica da Salvação. Então, tem muita literatura aqui no Brasil que vocês podem se aprofundar sobre este assunto. Aqui eu trouxe apenas um dos livros, aqui publicado pela Editora Reflexão. É um livro até grosso, ele tem muitas páginas, mas muito bom de ler, que diz assim: que amor é este? A falsa representação de Deus no calvinismo. Então, ele questiona porque que amor é este que Deus só salva uns e não salva outros? Que amor é este que Deus faz acepção de pessoas, criando uns para o inferno e criando outros para o céu? Então, ele diz que essa doutrina calvinista, ela, vamos assim, mostra não Deus verdadeiro, mas um espantalho de Deus. Que diz, que Deus é esse? Então, ele há uma falsa representação de Deus no calvinismo. Na doutrina calvinista, quem é o salvador do homem? É um decreto de Deus antes da fundação do mundo ou Jesus Cristo? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta muito profunda, porque na doutrina calvinista, quem é que salvou o crente calvinista? Quem me salvou foi um decreto de Deus antes da fundação do mundo, não foi Jesus Cristo. Quer dizer que se Jesus não viesse ao mundo, eu ia ser salvo do mesmo jeito. Então, irmãos, é muito estranho. Quem me salvou foi Jesus. Eu criei em Jesus e ele me salvou. Então, meu Salvador não é um decreto de eleição incondicional, não é um decreto de predestinação fatalista, determinista, antes da fundação do mundo, não. Meu Salvador é Jesus Cristo. Cooperando com Deus na salvação.
Então, irmãos, o que é que cremos na Assembleia de Deus? A soteriologia assembleiana é a do arminianismo clássico, né? Que é antagônica à soteriologia calvinista. Né? Os 5 pontos do calvinismo é chamado de tulipe, e os 5 pontos do arminianismo de factis, certo? Então, nós devemos, irmãos, evitar extremos. Se, por um lado, o calvinismo pode desestimular a evangelização e a obra missionária e pode levar os crentes a relaxarem na santificação, observe, irmãos, que aqui a gente está usando a palavra pode, no sentido de possibilidade, não significa que todo mundo faz isso, não. Certo? Tem igrejas calvinistas que realizam muito a obra missionária, tem igrejas calvinistas que são muito santas, trabalham para Jesus, se santifica, isso aí estou dizendo aqui, pode, é uma possibilidade, tem muitas que realmente seguem essa linha. Mas, por outro lado, a gente também tem que ter cuidado com o nosso arminianismo para não dar uma ênfase exagerada no livre-arbítrio do homem, né, porque isso pode deturpar, né, a doutrina bíblica. Por quê? Quando a gente dá uma ênfase exagerada no livre-arbítrio, isso conduz ao engano de uma salvação dependente de obras e de conduta e obediência humana, o que está mais para semipelagianismo. Então, existe na salvação a parte de Deus e a parte do homem, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Tudo isso está em perfeita harmonia. Se enfatizar demais a soberania de Deus em detrimento da responsabilidade do homem, cai no extremo aí do calvinismo. Porém, irmãos, se a gente enfatizar demais a responsabilidade humana, a gente vai cair no extremo aí do semi-pelagianismo. Então, há uma cooperação entre Deus e o pecador. A salvação de uma pessoa não depende totalmente de Deus e nem totalmente do homem. Ela é uma obra cooperativa, há um sinergismo, isto é, o poder para crer provém de Deus, da graça preveniente. Nos dá o poder para crer, mas a escolha em quem crer e a decisão de crer provém do homem. Deus apenas, através da sua graça preveniente, ele nos dá a capacidade de fazer uma escolha livre, de fazer uma escolha de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Mas jamais Deus vai se arrepender no nosso lugar, jamais Deus vai crer no nosso lugar, porque isso são coisas que são de nossa responsabilidade. Então, em sua soberania, Deus estabeleceu previamente que o plano de salvação do homem seria dessa forma. Foi Deus que, na sua soberana vontade, determinou que o plano dele para a salvação da humanidade seria desse jeito. E a gente tem que respeitar, cooperando com Deus na salvação. Uma ilustração final da congruência ou concordância entre predestinação e livre-arbítrio é encontrada no naufrágio registrado por Lucas no capítulo 27 de Atos. Lá no capítulo 27, irmãos, naquele naufrágio, o navio se partiu e quebrou ali em alto mar, naquela tempestade. E o que é que aconteceu? Paulo, antes do problema mais grave acontecer, Paulo assegura de antemão aos seus companheiros de viagem, por quê? Porque Paulo recebeu uma revelação divina, que dizia o seguinte: nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Então, como Deus sabe o futuro, como Deus sabe o que vai acontecer, então Deus revelou a Paulo: olha, ninguém vai morrer, apenas o navio vai ser destruído. Só que lá na frente, no versículo 31, Paulo diz: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Ou seja, as pessoas iam ser salvas, ninguém ia perder a vida, mas isso estava o quê? Condicionado a ficar no barco. Então, Paulo disse: se você pular do barco, se pular fora, você vai morrer. Se pular fora do barco, vai perder a salvação. A salvação está condicionada a ficar no barco.
Então, observe nessa passagem duas coisas que são verdadeiras. Deus sabia de antemão e tinha revelado a Paulo que ninguém se perderia, mas também sabia que esse livramento seria efetivado por meio da livre escolha de cada pessoa em permanecer no navio. Então, irmãos, a igreja foi eleita, a igreja foi predestinada ao céu, e quem tiver na igreja, quem fazendo parte do corpo de Cristo, vai para o céu e está predestinado à salvação. Mas, porém, quem se desviar, quem deixar Cristo, então vai perder a salvação. Né? Quando eu falo aqui, irmãos, a igreja é a igreja invisível, universal, não é uma denominação, certo? Eu não estou falando de uma denominação. Então, assim a gente conclui a nossa aula de hoje, a gente chega ao final deste assunto da lição 3, é um assunto um pouco puxado, fala de eleição, predestinação, livre-arbítrio, mas é muito importante que vocês estudem, leiam, prestem bem atenção a essa videoaula e tire todas as suas dúvidas, qualquer pergunta que vocês tiverem, fale conosco no Zap, no grupo ou individualmente, que a gente está pronto a tirar sua dúvida. Continue estudando o livro-texto, respondendo os exercícios e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos.